Olha, agora a gente vai falar daqueles casos envolvendo crianças e que deixam a gente, às vezes, sem reação. Deve ser levada ainda hoje para a cadeia feminina de Paulínia a mãe de uma criança de apenas 3 anos que foi presa em flagrante depois de agredir a filha e simplesmente sair de casa. O caso aconteceu ontem no Baronesa, região de Itatiaia, e guarde bem essa informação. Essa é uma imagem do momento em que a polícia militar chegou ao local. Perceba que tem sangue ali. E vários pedaços de madeira, cabo de rodo quebrado. Os vizinhos ouviram a gritaria, tem até escova de cabelo quebrada, não é? Os vizinhos ouviram a gritaria e chamaram a polícia pelo telefone 190. Quando a polícia chegou, encontrou a criança. Essa criança aí que tá no colo dessa policial, na ambulância do SAMU. Uma menina. 3 anos de idade apenas. A criança estava encolhida no canto, no quarto. Desesperada. Sem entender o que estava acontecendo. Imagens feitas pela nossa equipe já na movimentação aí na região do Baronesa. De novo, Campinas se vê em um caso assim. Em um caso em que mães, entre aspas, agridem os filhos. O pior dessa história é o seguinte. Depois dessa sessão de tortura contra a criança, essa é uma imagem, gente, que é assim, a casa, essa é a casa onde a mulher morava. Só que, na verdade, essa é a casa da frente. A mulher morava numa edícula. Aquele era o corredor que dava acesso à edícula. A polícia chegou até o local e o dono da casa, que tem uma cópia da chave da edícula, deu a chave para a polícia e a polícia foi lá e encontrou a criança acuada no canto, sangrando na região dos olhos. Ela foi levada pelo SAMU e essa daí é a mãe que pegou, espancou a criança e foi pro centro da cidade. Foi pro centro passear. E depois voltou como se nada tivesse acontecendo. Ela foi levada para a 2ª Delegacia de Defesa da Mulher. E depois voltou. Depois foi presa, né? E caminhada aí à cidade a penitenciária de Paulínia. Vamos ver uma fala do capitão da Polícia Militar, José Pereira Júnior, que conta o que a equipe viu quando chegou no local. Na residência, o proprietário, já que se trata de uma edícula, deu a chave da Casa dos Fundos, os policiais abriram e encontraram a criança lá. A criança estava ensanguentada, toda lesionada, chorando e muito sangue por toda a casa, bastante sangue por toda a casa, cabo de vassoura quebrado, tudo a gente imagina que possa ter sido usado na agressão. Os policiais acionaram o SAMU, imediatamente socorreram a criança, né? Tentaram fazer uma busca pela mãe, né? Enviamos policiais para o terminal rodoviário, para os terminais de ônibus, mas cerca de 15, 20 minutos depois a mãe retornou, alegou que havia ido para o centro da cidade e que depois retornaria. Eu tô aqui atualizando novas informações para confirmar para você que ela já foi levada para o presídio de Paulínia. Por que eu pedi para você guardar a informação de que o Baronesa fica do lado do Itatiaia? A gente lembra do caso do menino encontrado dentro de um barril aqui em Campinas, caso que aconteceu em janeiro, e chamou a atenção que fica justamente no bairro ao lado. A gente está relembrando imagens do caso, que inclusive ainda está em investigação. A polícia ainda não terminou o inquérito não, viu, desse caso. A gente não esqueceu desse caso não, tá? Menino que passou, pelo menos desde o Réveillon, não é? Ficou mais de 1 mês dentro desse barril e que também foi achado graças à denúncia de vizinhos no Itatiaia. Vamos repercutir agora esses casos que estão crescendo cada vez mais durante a pandemia com o presidente do CRAME aqui de Campinas, que é o Centro Regional de Atenção aos Maus Tratos na Infância, Dr. Tadeu Santomauro. Dr. Tadeu, agradeço a sua participação aqui no Tá No Ar Campinas, na medida do possível, né? Boa tarde. Prazer em falar com você e seu público atento. Obrigado, viu, Dr. Tadeu. Bom, para mim esse número de 172 denúncias por dia choca.
E eu acredito que para vocês aí também, ainda que a atuação regional aqui na área de Campinas, né? Mas eu acredito que choque. Esse número aumentou durante a pandemia. O que está acontecendo? O que vocês podem dizer com relação a isso? Eu também gostaria de ter um diagnóstico melhor desse assunto, Felipe, mas não é tão simples assim. A primeira coisa que eu quero dizer para você é que tudo que eu disser aqui não vai emitir juízo de valor sobre as causas da agressividade, né? Se é miséria, se é dependência química. Nossa função é proteger essa criança e esse adolescente que está sendo vitimado. Tá? Como você mesmo falou, é um número que choca, mas a gente tem muito claro que deve ser a ponta do iceberg, né? São os casos que não só chegam à denúncia, como também chegam à grande imprensa. Esse é o papel da imprensa, né? Informar, prestar serviço, orientar a população de como ela pode agir, eu não digo evitar, porque é quase que impossível, mas para equacionar e para dirigir essas crianças a uma rede de proteção que possa auxiliá-las. A gente tem um estudo que a Sociedade Brasileira de Pediatria lançou há algumas semanas, dizendo que na última década, de 2010 a 2020, 2.000 crianças até 4 anos foram mortas por conta de violência doméstica. E isso é o que chegou aos números oficiais. A gente sabe que os números oficiais são sempre um pouquinho questionáveis, né? Mas essas foram mortas. Esse é o desenlace que ninguém quer. Quando chega para uma instituição como nós, no CRAME, a nossa função é buscar o problema, realmente é registrar o problema e trabalhar com expertise para que essas crianças e as suas famílias possam ser atendidas e resguardadas. É justamente isso que eu ia perguntar. A atuação no CRAME, portanto, então, é de dar apoio, né, e de tentar achar alguma, não digo solução, mas achar algum caminho para poder dar sequência a isso, dar sequência a esse atendimento, não é, doutor Tadeu? Exato, Felipe. Na verdade, não sofre apenas a criança, né? Sofre toda uma rede familiar de vizinhos, de conhecidos, que vê aquele problema muitas vezes com impotência. Nesses casos, coincidentemente, né, Felipe? Você só criaram mães que espantam, mas as estatísticas mostram que a maioria dos agressores são adultos do sexo masculino, principalmente em casos de violência sexual. E são familiares de primeira linha, de primeiro grau, em linha reta com a criança, com o adolescente, né? Então, a nossa função é assim que somos acionados, ou pelo Conselho Tutelar, ou pela Vara da Infância e do Adolescente, ou pela Secretaria de Assistência Social, ir até o local, ver se realmente se trata de um problema de violência doméstica contra crianças e adolescentes e, se possível, integrar essa criança nos grupos de atendimento que nós temos, com psicólogos, assistentes sociais, educadores sociais, fazer trabalhos em grupo, atendimentos individualizados, atender toda a família para que a dinâmica familiar possa ter um mínimo de restabelecimento e essa criança sinta-se minimamente acolhida e protegida. No caso, então, o doutor, só para a gente poder encerrar, o CRAME é acionado pelo Conselho Tutelar, pela Vara da Infância, ou as pessoas podem fazer denúncias diretas ao CRAME? Não. Os canais são canais básicos do tipo Vara da Criança e Adolescente, conselhos tutelares, ou até delegacia de polícia também, como no caso aí do PM que você estava falando, né? Então, esses canais, essa parte da rede vai encaminhar essa criança para uma instituição, seja o CRAME, seja outras que são cofinanciadas pela Prefeitura. Isso é muito importante, viu, Felipe? O CRAME, ele é cofinanciado pela Prefeitura Municipal de Campinas. É dinheiro público, né? A população está pagando para que a gente faça um atendimento
digno e correto a essas crianças e adolescentes. Existe também o canal, o Disque 100, que é um canal federal que também encaminha crianças às instituições regionais onde o caso acontece. Enfim, a partir dessa rede, elas são encaminhadas às instituições que vão acolher essas crianças, não presencialmente, a gente não alberga as crianças, né? Mas a gente dá assistência, nesse momento, muito mais virtual do que presencialmente, mas sempre que um caso parece estranho, parece mal resolvido, com todos os cuidados que a pandemia exige, as nossas equipes vão até lá e veem se a criança realmente ela está sumida por algum motivo óbvio, né, porque ela está doente ou porque ela não está na casa, ou se realmente o caso piorou de tal maneira. Só mais um último dado para você, Felipe. A gente não tem um número para dizer, olha, piorou muito. O que a gente tem é que no ano de 2000 nós recebemos 10 pedidos de acolhimento. O que é isso? É pedidos para tirar crianças que estão assistidas do ambiente doméstico, porque a situação estava chegando no ponto que você relatou aí. A agressão, a negligência, que é uma maneira terrível, né? A criança que tem que pegar comida no lixo, que não é levada a um centro de saúde, que não é vacinada, essa também é uma forma terrível de agressividade contra a criança. Então, nós tivemos 10 solicitações de acolhimento, tiramos as crianças das famílias e encaminhamos para instituições. Tá certo. Doutor Tadeu Santomauro, muito obrigado pela presença aqui no Tá No Ar Campinas, muito obrigado pelos esclarecimentos. Lembrando que o doutor não pode falar especificamente sobre o caso que foi registrado aqui em Campinas ontem, até porque existe o sigilo, existe a questão do direito da criança, etc, etc. Obrigado, viu, doutor, pela participação. Boa tarde. Saúde, paz e sucesso para vocês. Obrigado.